revisar alguns conteúdos estudados nas aulas passadas. Formação do território brasileiro. Vamos começar vendo algumas características desse território. Possui uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É um país populoso, pois ele possui a quinta maior população absoluta do mundo. É pouco povoado, pois tem baixo índice de densidade demográfica. Lembrando que população absoluta é o número total de habitantes de uma área e a população relativa ou demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. A população brasileira é estimada em mais de 200 milhões de habitantes, com 26 estados e um distrito federal, 5 regiões e mais de 5 mil municípios, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população brasileira ela é marcada por uma miscigenação, que é uma mistura de povos, cultura e religião. Isso começou com a chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses e o descobrimento do Brasil. A imensa extensão territorial do nosso país ela é resultado de um longo processo de conquista que se iniciou quando os colonizadores portugueses aqui chegaram. Essa formação começou antes da chegada desses portugueses. E para evitar conflito entre Espanha e Portugal, os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Mas em 1750 houve um novo tratado, o Tratado de Madrid, que revogava o Tratado de Tordesilhas. Espanha ficou a oeste e Portugal ficou a leste. O Nordeste foi a primeira região a ser povoada pelos portugueses. Povoar ou perder, para garantir o poder sobre as terras que haviam sido ocupadas, a coroa portuguesa dividiu o território em capitanias hereditárias, que eram lotes de terra doados pelo rei de Portugal. Aqui a gente tem um mapa das capitanias hereditárias. Uma observação. O Brasil ele está localizado no continente da América do Sul e faz divisa com outros países, como a Argentina, a Bolívia, o Equador, Paraguai, Venezuela, Chile, Peru, Colômbia, Guiana. Os países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil é o Equador e o Chile. O Brasil está localizado no hemisfério ocidental, a maior parte de sua extensão no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. A exploração econômica do século XVI, o pau-brasil, a cana-de-açúcar. Exploração econômica no século XVII, a expansão da cana-de-açúcar, o povoamento para o sudeste. E temos o século XVIII, com a expansão da pecuária e a exploração do ouro e diamantes. E no século XIX, a produção de café, cacau, algodão, indústrias. Indústria, podemos dizer que indústria é um conjunto de atividade econômica que tem por fim a manipulação de matérias-primas. O que é uma indústria, o que é uma fábrica. Indústria é toda atividade econômica. O que é a industrialização? Que é um processo pelo qual a indústria aparece como setor mais dinâmico de uma economia. E a industrialização do espaço mundial? A gente tem na primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1850, onde surge na Inglaterra, no século XVIII, com a máquina a vapor, carvão, mineral. Nós temos os estágios da produção industrial, que é a evolução da matéria-prima em produto, transformado em 4 estágios que são eles:
artesanato, manufatura, indústria, revolução técnico-científica. Temos as origens. A gente tem a clássica, que é aquela que surgiu na Inglaterra no século XVIII, a planificada, que surgiu no século XX, e a tardia, que surgiu nos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1980, que surge no século XIX, com a descoberta de novas tecnologias, de energia, eletricidade, petroquímica. E a Terceira Revolução Industrial, de 1980 até a data de hoje, que surge no século XX, com a passagem de tecnologia militar para o meio civil. Aí nasce a informática, a internet, a biotecnologia, telecomunicações, toyotismo. Onde se localizam essas indústrias e por que alguns lugares possuem mais indústria que outros. O que determina isso vai ser os fatores de localização industrial, como fonte de energia, mão de obra barata e qualificada, matéria-prima, rede de comunicação e etc. Complexo Regional do Nordeste. Os complexos regional do Nordeste vai ser a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul, que foi considerado a divisão de Pedro, o Nordeste representando como um mapa a seguir com base nos 3 complexos regionais. Assim, a parte ocidental do Maranhão é excluída do complexo nordestino, mas o norte de Minas Gerais é integrado à região. Então, assim, dessa forma, se começou a ser feita uma regionalização nesse espaço brasileiro. Veio o processo de ocupação da terra pelos colonizadores europeus, que começou pelo litoral, e a primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil. A região Nordeste, que se encontra dividida em 4 sub-regiões, meio norte, sertão, agreste, zona da mata. E temos a desigualdade social no Brasil. Desigualdade é a pobreza. São problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. Aqui a gente tem uma imagem sobre um tipo de desigualdade social bem interessante. Desigualdade econômica vai ser aquela desigualdade da distribuição de renda. A gente vai ter algumas causas, como a má distribuição de renda, a má administração dos recursos. Vamos ter algumas consequências como a pobreza, a miséria, a fome, a mortalidade infantil e etc. E temos a desigualdade racial, que é a desigualdade entre raça, entre negro, entre branco, entre amarelo. E a desigualdade de gênero, que vai ser entre os sexos, homens e mulheres, causando assim sexismo, assédio verbal, assédio sexual, desigualdade salarial, exclusão social, homofobia. E temos também a desigualdade regional, que é a desigualdade entre as regiões, entre estados e entre cidades. Temos aqui uma curiosidade. Segundo a ONU, o Brasil é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Pense nisso.